Veja só, eu estava falando no bloco anterior que no Corão você vai ver que Alá vai apontar o Islã como a religião oficial para o mundo, ok? Se a mensagem que Maomé trouxe é a revelação final, então o Islã é a religião final. Fora dela não tem outra religião verdadeira. Veja só, no capítulo 3, no verso 85 do Corão, você tem algo não, né? Você tem isso aqui lá dentro. Ó. Se alguém almejar outra religião que não seja o Islã, jamais será aceito. E no outro mundo, essa pessoa vai ter que se contentar em ser alguém desaventurado, ou seja, alguém que não é bem-aventurado. Então, qualquer outra religião não vai ser aceita por Alá, não importa qual seja a religião. Então, isso tem dentro do Corão. E o Islã é a última revelação, né? Assim, é a final. Fora dela não tem paradeiro certo. E aqui você percebe que tudo que vem depois, e aqui é um detalhe que você tem que assimilar bem, todo mundo que tenta estabelecer a sua religião, seu credo, seja lá o que for, a sua crença, ele sempre vai tentar fazer com que a crença que já está estabelecida seja negada ou ele tenta apontar algum defeito, ou ele tenta reinterpretar. Por exemplo, no Islã, você tem uma reinterpretação sobre a pessoa de Jesus. Jesus não é quem ele disse ser. A partir da ótica do Islã, Jesus é uma outra pessoa. O Deus da Bíblia já não é o Deus verdadeiro, porque, segundo o Islã, os textos foram alterados para fazer com que surgisse a Trindade. Então, sempre quem vem depois de algo que já está estabelecido, ou ele vai tentar mudar, né, alterar, ou ele vai reinterpretar, fazer uma nova leitura daquilo que já foi dito. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, é, resumindo esse primeiro bloco, o Magno Paganelli, que esteve aqui na nossa comunidade há pouco tempo, ele diz assim: o Islã nasceu sem distinguir religião, fazendo conquistas de forma armada, e assim ele cresceu. Há, evidentemente, dogmas islâmicos que são comuns às outras religiões. A esperança no futuro, ele tem uma escatologia, há estruturas da própria religião e há também espiritualidade. Então, o Islã ele é um conjunto de várias coisas. Ele tem dogmas, ele tem doutrinas, ele tem várias coisas lá que, que faz dele ser essa força que ele é. Mas isso tudo está ligado também a uma conquista armada. Então, ele não foi só bondade, como acham ou como tentam dizer, ele também foi uma força, ele conquistou por meio da força. Né? E isso fica bem claro dentro dos textos do Alcorão, tá bom? Vamos agora para o outro ponto, as facções islâmicas, aquelas que você vê aí na TV, aquelas guerras que a gente não entende nada que está acontecendo lá, vamos tentar dar uma olhadinha nisso aí rápido. Facções islâmicas. Eu peguei 3 só, tá, gente? Mas existem muitas outras, não é somente 3, tá?
Existem mais, eu acho que eu não coloquei aí, eu acho que existem mais 3 grupos. Porém, esses 3 aqui são os mais noticiados, aqueles que você assiste mais nos telejornais, aqueles que têm um real, vamos dizer assim, está no caldo grosso ali. O que mais você escuta são esses grupos aqui. Principalmente esses 2 primeiros. Os sunitas. Se você quiser já deixar o outro quadro, pode deixar, tá? Isso. Os sunitas e os xiitas. Esses 2 grupos são os maiores aí. Os sunitas estão divididos em 4 grupos principais, tá? Cada um deles com uma escola de interpretação da Sharia, ou seja, cada um deles consegue ler de forma diferente a lei islâmica, a lei canônica lá do Islã. Esses homens eles são seguidores da tradição do profeta, continuada por um homem chamado Al-Abbas, que era tio do profeta. Calcula-se que 90% dos muçulmanos são sunitas. Para este grupo, a autoridade espiritual pertence à comunidade, tá bom? Os sunitas acreditam que ninguém pode atuar como intercessor entre Alá e os seres humanos. Para os sunitas, os imames xiitas atuais são humanos, sem qualquer poder divino, e considerados apenas como muçulmanos virtuosos. Os sunitas respeitam os 12 imames por sua relação com Ali e a sua esposa Fátima. Eles acreditam que Ali e seus 2 filhos, Hassan e Hussein, foram altamente respeitados pelos 3 primeiros califas. Essa turma aí, Fátima era filha de Mohamed, ou de Maomé, e os seus filhos foram pessoas muito respeitadas dentro do Islã. Porém, os sunitas, vamos dizer assim, como é que eu posso exemplificar para você? O sunita é um grupo de muçulmanos não tão espirituais. Eles não, por exemplo, aqui nessa questão eles não colocam ninguém entre Alá e eles. Não existe um intermediário, um intercessor, né? Eles não acreditam nisso. Então, vamos dizer assim, eles são mais racionais nessas questões. Eles não são tão espirituais, né? No sentido de contemplar algo além, a metafísico ali e tal. Eles ficam ali naquela coisa mais racional, segundo o texto mesmo. Em contrapartida, os xiitas também possuem a sua própria interpretação da Sharia. O seu nome vai derivar, xiita, né? Somos do partido de Ali, que foi o marido de Fátima, filha de Maomé, por exemplo. Mas essa turma xiita, ela entende que um imã, dependendo do grau que ele tiver, ele pode representar você diante de Alá. Então, essa seria a ideia. Segundo os xiitas, eles é que detêm a chave para interpretar os ensinamentos do Islã. Para os xiitas, os 12 imãs podem interceder entre a humanidade e Alá. Viu que no ponto anterior, os sunitas eles não acreditam nisso? Os xiitas acreditam que os 12 imãs, aqueles que são considerados como grandes homens virtuosos do Islã, que foram representantes diretos, bem respeitados após a morte de Maomé, os xiitas acreditam que eles podem interceder entre a humanidade e Alá. Então, por eles serem descendentes da família de Maomé. Então, vamos dizer assim, o xiita é aquele cara mais espiritual, é aquele cara que ele é muçulmano também, mas ele é mais dado a essa questão de espiritualidade.
e os sunitas um pouco menos. Então, por exemplo, os xiitas eles acreditam que os imãs de níveis mais altos, como, por exemplo, os ayatollahs, recebem uma orientação ou uma iluminação espiritual diretamente dos 12 imãs. Então, por exemplo, você tem lá um líder de Estado que recebe desses 12 imãs um tipo de direção, um tipo de orientação espiritual para que possa conduzir o povo juntamente com aquilo que está dentro do Corão. Então, é mais ou menos isso. Você vai ter, por exemplo, isso ali no Irã, no Iraque, você tinha muito tem ainda, né? Muito disso lá. Então, eles, por exemplo, esses ayatollahs, eles vão desempenhar um papel tipo de mediador. Como é que eu posso explicar para você assim hoje numa linguagem mais fácil? Vamos dizer assim, eles seriam como o Papa na Igreja Católica, como o vigário de Deus, o representante de Deus na Terra. Então, é como se o Papa recebesse uma revelação de Deus e conduzisse por meio dessa revelação toda a igreja na Terra, a Igreja Católica, no caso. Então, um ayatollah ele vai ter mais ou menos, não que seja isso, tá bom, gente? Ele vai parecer, isso é só um exemplo, porque eles não lidam muito com essa questão de sacerdote. Dentro do Islã não tem isso, tá? Um representante legal. Mas para um xiita, eles reconhecem esses homens mais virtuosos com esse contato direto com esses 12 imãs aí, que eram representantes diretos da família de Maomé. Então, essa é a grande diferença. Você pode ver nesse quadro aqui que toda essa região que está em verde, ela é a região sunita, tá? E as regiões que estão aí em vermelhinho, nessa corzinha mais clara aí, é a região onde predomina os xiitas. Então você percebe que pelo quadro é notório que os sunitas são a grande maioria, tá? E essa seria mais ou menos assim, um resumo de cada uma. Por exemplo, mas isso não pode levar você a entender que eles compartilham de coisas diferentes, tá? Eles, em alguns pontos, eles pensam diferente, porém eles são muçulmanos iguais, ou seja, eles respeitam o mesmo Corão, eles respeitam a mesma lei, com uma interpretação ou outra diferente, tá bom? A grande diferença aqui entre eles é na questão do fundador. E quem decidir isso fica com o poder. Então, na verdade, se você for levar assim a ferro e fogo, nós estamos trabalhando mais com uma questão de poder do que com uma questão de fé, tá bom? Então, a questão aí é mais uma briga de não, eu represento o verdadeiro grupo porque o verdadeiro grupo é dos descendentes de Maomé. Não, não. Aí o outro grupo vai falar, não, os, o verdadeiro grupo é aquele que foi representado pelos que vieram depois e tal. E essa na verdade, é a guerra central entre eles, tá bom? Não tem muito assim. Por exemplo, segundo os sunitas, um califa ele deveria ser eleito pelo povo muçulmano. Ele não precisava ser eleito como os xiitas, como alguém que vem da linhagem de Maomé. Por exemplo, para você ter lá dentro um representante legal, para um xiita ele deveria vir da linhagem de Maomé. Para o sunita, não. Para o sunita era mais, por exemplo, vamos dizer assim, uma democracia. Nós vamos votar um cara que a gente acha que deve ser o nosso líder e ele vai ser o nosso líder. Já para o xiita, não. Para o xiita, ele só vai querer reconhecer aquele que vem direto.
do profeta, ali, segundo uma tradição. Então, os xiitas, vamos dizer assim, eles são mais tradicionais, são mais conservadores, tá? Eles seguem mais à risca ali o Alcorão, eles não são tão moderninhos, vamos dizer assim. Os sunitas, por sua vez, eles são ortodoxos, mas moderados em alguns pontos, eles conseguem dialogar melhor com algumas religiões, mas isso não significa que eles também não são ortodoxos, tá, gente? Mas eles são mais maleáveis em alguns pontos. E, por exemplo, para eles, a religião, no caso para os sunitas, né, a religião e o Estado deve ser uma única força, sem separação. Os sufistas, não é surfista, tá, gente? É sufista. Essa é a turma do Islã que talvez você já tenha visto aí na TV. Depois vai ter uma foto mais abaixo, eu vou mostrar uma foto aí. Cris, pode botar o próximo slide. Tá vendo aí, ó, quando eu falei da guerra de poder, é mais ou menos isso aí, ó, é um tentando tirar o poder do outro. Então, você vai ver essa guerrinha aí, é mais uma guerra de poder do que uma guerra religiosa, tá? Aí é questão de quem pode dominar o povo. E o sufista é uma turma mais espiritual, assim, bem mística, com o direito à respiração, e há um tipo de dança, alguém já deve ter visto isso na TV, aquela dança onde o cara fica girando, girando, até que ele chegue a um estado místico, né? Ele consiga chegar a um estado de, como diz o budismo, de um nirvana, ali, de uma ideia mística. Então, os sofistas, ele é essa turma mais espiritual. Então, eles são muito bem representados, por exemplo, na Índia, onde tem o faquires, você tem depois os derviches, que é alguns que estão dentro da Ásia e da Turquia, principalmente na Turquia. Você vai ter bastante sufista na Turquia. E esse é o terceiro grupo assim com maior representação dentro do Islã. Então, essas são as três facções com maior destaque dentro do Islã, tá? Com maior força. Resumindo esse quadro das facções, o que você tem aí? Sunitas, que acreditam que a sucessão de um líder vem por meio do povo. Você tem o xiita, que acredita que a liderança de um povo vem de uma descendência direta de Maomé e que entre os xiitas, os ayatolás são homens que recebem direções espirituais daquele grupo chamado os 12 imãs, e eles podem também representar ou trabalhar como intercessores entre Alá e a humanidade, tá bom? Então, essas são as diferenças quando você escutar na televisão ou ler no jornal, um grupo xiita, o grupo sunita, quando você vê essas nomenclaturas, você já vai saber de quem você está falando, tá bom? Vamos agora para o próximo slide. Crenças fundamentais. E é aqui que a gente começa a ver o jogo esquentar. Esses são os 5 pilares, tá bom, gente, do Islã. Se você decidir se tornar um muçulmano, você tem que cumprir todos esses papéis aqui, tudo aquilo que está ordenado nesses 5 pilares, tá bom? Qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar aí é o testemunho ou a confissão de fé. Por exemplo, no seu batismo você fez uma confissão de fé, não fez? Quando você foi deitado nas águas, você fez lá uma confissão de fé.
que estava sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você morria para o mundo e assim por diante. Aquilo é uma confissão de fé pública. No Islã, a confissão pública é esta aqui, de que não existe outro Deus além de Alá, ou seja, Alá é o único, não existe nenhuma outra divindade fora de Alá. Alá que é aquele que não tem companheiros, é só ele, e que Maomé é o seu profeta, ou seja, o seu último profeta, o profeta que trouxe a revelação final. Por isso que ele é importante. Então, não tem ninguém mais importante para um muçulmano do que Mohamed, do que Maomé. Ele é o profeta, vamos dizer assim. Então, dentro do Islã, para se tornar um muçulmano, você tem que fazer essa confissão. A partir dessa confissão, você é considerado um muçulmano. Essa confissão, ela deve ser mantida até a sua morte. Abandonar essa confissão vai anular toda a esperança de salvação, tá bom? E depois a gente vai olhar mais isso de perto. Mas assim, para o Islã não, para o muçulmano, isso é assim, algo que não pode acontecer. Se abandonar essa fé tem que ser mantida a todo custo até o fim da vida. Então essa é a confissão. Esse aqui é o pontapé inicial para você se tornar um muçulmano. O segundo ponto é a prática de oração. Essa prática de oração, ela é obrigatória, tá? Não é uma coisa, vamos dizer assim, você faz quando quer, quando está na telha ou quando está na pior, não. E todos os dias, o muçulmano ele ora 5 vezes por dia, para vergonha talvez nossa, né? E aqui eu gosto até de uma frase, né? Do grupo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, onde diz: você está disposto a fazer pela verdade aquilo que as seitas fazem pela mentira? E aqui talvez seja uma baita de uma vergonha para a igreja. O grupo dos muçulmanos, em qualquer parte do mundo, 5 vezes por dia, eles estão orando a Alá. A oração é uma expressão de submissão à vontade de Alá. Então, eles fazem isso por submissão, por reconhecer Alá como seu mestre, como seu senhor. Então, eles se dobram 5 vezes por dia para adorá-lo, para oferecer a eles as suas orações. Então, aqui é um caso para nós cristãos pensarmos bem hoje como a oração é uma coisa assim bem vaga entre os cristãos, né? Quase não se fala, quase não se incentiva. Então, aqui é uma coisa a se pensar, o exemplo desses homens para nós, não é? Uma caso a se pensar. A terceira coisa aqui é um pagamento, a paga do tributo social. Isso aqui é obrigatório também dentro do Islã. Essa zaca, ela é derivada de a palavra zaca, né, no caso aqui, ela tem um significado de purificação, purificação de posses, de aumento de posse, algo nesse sentido. Então, por exemplo, ela é como se fosse uma poupança onde o muçulmano paga, né, para que isso seja revertido para a comunidade, como escola, como construções de mesquita, como sustento, o sustento da mesquita ou do povo muçulmano mesmo. Mas essa paga aí, ela vem também com a bênção de Alá, né? Para um muçulmano, as suas posses serão, eles vão ter as suas posses aumentadas, assim, vão ter rendas melhores e assim por diante. Essa zakat aí, no caso, ela é recolhida tanto
pelo governo, se for dentro de um Estado islâmico ou de um governo muçulmano, ou é recolhida pelas mesquitas. Mas isso é obrigado. O muçulmano ele tem que fazer essa doação em prol da ideia, né, da ideologia muçulmana. Então, eles contribuem para ver o avanço e o sustento, né, das suas mesquitas e assim por diante. Então, eles mantêm essa taxa. Isso é obrigatório também, não é uma coisa assim que você faz quando quer. É uma obrigação dentro do Islã. Então, se você é muçulmano, você cumpre isso também. Depois você tem a peregrinação até Meca. Segundo a tradição islâmica, você tem que, pelo menos, se você tiver condições econômicas, condições físicas, você deve ir até Meca, fazer uma visita em Meca. Lá em Meca você tem que dar 7 voltas ao redor da Caaba, onde no meio dessa Caaba existe um santuário, onde existe lá dentro deste santuário uma pedra negra. Esse lugar, segundo a tradição islâmica, é o lugar onde Adão adorou e depois Abraão adorou. Então, segundo a tradição islâmica, esse é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Então, Maomé, o Mohamed, ele ensinou que este lugar é o lugar original, onde Adão e Abraão prestaram sua adoração ao Deus verdadeiro, a Alá. Então, é uma obrigação para todo muçulmano ir até Meca e dar 7 voltas ao redor da Kaaba. Pelo menos uma vez na vida, um muçulmano tem que ir lá, tá bom? Se você não fizer isso, você não é muçulmano. O jejum, que é o Ramadã, cumprir o Ramadã. Então, o Ramadã, ele durante o mês lunar, esse mês ele vai variar, tá? Ele não é uma data fixa, então pode ser, vamos dizer assim, um exemplo, pode ser em abril, pode ser em fevereiro, pode ser em março e assim por diante. Não tem uma data fixa, mas ele é no 9º mês, dentro do calendário islâmico, porque assim como o cristianismo, por exemplo, nós temos lá o calendário cristão, né, que se fala, que ele é a partir do nascimento de Jesus, né? Então conta-se a partir do nascimento de Jesus. E dentro do Islã também existe um calendário que começa a partir da morte de Maomé. Então, dentro do calendário islâmico, no mês lunar, você vai cumprir o Ramadã. Então, o Ramadã é um jejum, ele é observado por todo muçulmano, ele começa no nascer do sol, ou seja, no primeiro momento em que o dia, assim, você tem ali o raiar do dia, o claro começa no dia, até o pôr do sol. Então, você tem um jejum aí de 30 dias, onde ao nascer do sol você inicia esse jejum e quando tem o pôr do sol você entrega esse jejum. É mais ou menos assim, enquanto houver luz natural, esse é o momento em que você deve reservar-se para se autopurificar. Então, o Ramadã ele é sempre celebrado no 9º mês do calendário islâmico e isso é uma tradição que foi colocada já dentro do Corão e isso foi revelado para Maomé e assim por diante, tá bom? Então, esse basicamente são os 5 pilares do Islã para você se tornar um muçulmano, tá bom? Então, se você quiser ser um muçulmano, você precisa cumprir esses 5 pontinhos aqui, tá bom? Um pouquinho da teologia islâmica.
Deixa eu falar para você sobre. Essa também é uma outra, mas isso aqui você não precisa. Isso é uma tradição que tem dentro do islamismo. Nessa foto aí dentro do quadro, você tem aí uma festa que eles fazem chamada Assura, que é uma festa de autoflagelamento. Eles vão se autoflagelar para que eles possam agradar ou em reconhecimento à tradição do grupo de Fátima, ali, dos descendentes diretos do Islã. Então, existe essa ideia de se autoflagelar ali, como forma de agradecimento. Então, tá vendo aí a fotinha aí, eles se machucam como forma de agradecimento. E essa comemoração, pode deixar aí, Cris. E essa comemoração é uma comemoração xiita. Ela vai lembrar, por exemplo, um martírio, né, de um dos netos. Ela está bem conectada com essa ideia da tradição da família de Maomé. Então, um dos netos de Maomé serviu como martírio e ela está lá. Eles vão praticar. Isso é um ato de, de purificação. Ela é muito assim, comum dentro do Iraque. Porém, aqui algo interessante, né? Em uma dessas festas, um grupo terrorista islâmico entrou no meio de um grupo que estava se autoflagelando e ali eles se explodiram, matando mais de 100 pessoas, ou seja, o Islã atacando o próprio Islã. Em uma dessas festas, eles entraram lá, por exemplo, terroristas islâmicos, fundamentalistas, para matar outro grupo de islâmicos que estavam ali se autoflagelando. E isso está registrado aí nos telejornais. Depois, se você quiser, eu posso passar para você ler a matéria. Mas é mais ou menos isso aí, o Islã matando o próprio Islã. Vamos falar um pouquinho dessa teologia islâmica. Alá. E aqui eu preciso que você compreenda. Você lembra que eu falei lá na frente que quando eu falo de Deus cristão e Deus muçulmano, eu não estou falando da mesma pessoa que encontramos na Bíblia, tá bom? Para um muçulmano, o Deus deles é totalmente um Deus diferente daquele que se revelou nas Escrituras. Por exemplo, na teologia islâmica, Deus é um. Ele não tem parentes, não tem amigos que sejam igual a ele. Ninguém é igual a ele, só existe ele igual a ele mesmo, não tem outro. Então, esse Deus, ele está além da compreensão humana. A sua vontade foi revelada e conhecida. Aqui existe até algo similar ao cristianismo, né? Se você perceber, o nosso Deus também, ele não é um Deus que pode ser compreendido com tudo, e o que a gente pode compreender de mais exato dele nasce da revelação que ele mesmo nos deu. Ele nunca foi visto e nunca será visto. Ao contrário do que a Bíblia afirma, por exemplo, Deus foi visto em Jesus. Como Paulo diz em Colossenses, ele foi a imagem do Deus invisível. Então, nós podemos, ou quem esteve no contexto do primeiro século, viu e tocou, por exemplo, os apóstolos e a multidão, e as multidões, eles ali estiveram, eles puderam ver e tocar o próprio Deus encarnado ali. No Islã, não. No Islã, Deus nunca será visto e nunca foi visto. Ele não se relaciona
pessoalmente com ninguém. Ele não habita no paraíso islâmico, pois no paraíso islâmico os muçulmanos terão acesso às virgens e Deus não está lá. E aqui, dentro da teologia islâmica, que isso aqui é o que vai pegar mais. Deus não tem filho. Então, isso é dito por eles. Deus não tem filho.